Na vastidão da Roma antiga, poucas construções rivalizavam com a majestade imponente do anfiteatro Flaviano, hoje conhecido como Coliseu. Erguido sobre as ruínas do Domus Aurea de Nero, um símbolo de poder imperial e um presente para o povo romano, o Coliseu ascendeu ao céu como uma montanha esculpida, coroada de glória e propósito. Suas fileiras concêntricas de arcos, adornadas com estátuas de mármore que brilhavam sob o sol mediterrâneo, elevavam-se a quase 50 metros, um colosso de travertino, tufo e cimento. Inaugurado em 80 d.C., após uma década de trabalho árduo, ele era a joia da coroa arquitetônica de uma civilização que dominava o mundo, uma ode à engenharia e à espetacularidade. 4 andares de arcadas perfeitas, dórica, jônica, coríntia, e no topo coríntia composta, circundavam uma arena onde gladiadores e feras se confrontavam sob os aplausos de 50.000 espectadores, cada um desfrutando de uma vista impecável, protegido do sol por um gigantesco velário manobrado por marinheiros. Era a arquitetura como propaganda, a grandiosidade como afirmação do poder divino dos imperadores. Era completo, maciço e inspirava temor reverente. Não havia lacunas, não havia ausências, apenas a plenitude de um império em seu apogeu, refletida em pedra e paixão. O Coliseu, em sua concepção original, era uma fortaleza de beleza e funcionalidade, um emblema inquebrantável do orgulho romano. Suas superfícies polidas, seus detalhes ornamentados e a vasta extensão de sua estrutura transmitiam uma sensação de eternidade. Não era meramente um edifício, era uma visão, um testemunho da capacidade humana de conceber e executar maravilhas sem precedentes, destinadas a perdurar por milênios. Cada pedra era um pilar de um ideal, cada arco uma promessa de permanência. A reverberação das vozes e o eco dos espetáculos pareciam infundir vida em suas paredes, transformando a pedra fria em um monumento vivo e pulsante. E então, algo mudou. Para o observador contemporâneo, o Coliseu apresenta-se como uma obra-prima inacabada, um esqueleto colossal despojado de sua carne, onde antes se erguiam 4 andares de arcadas perfeitas, adornadas por colunas de diferentes ordens arquitetônicas. Hoje subsistem cicatrizes abertas, a metade norte ainda orgulhosamente de pé, mas a porção sul, uma lacuna cavernosa, expõe as entranhas de tijolo e concreto. A arena, outrora um palco de espetáculos sangrentos, jaz agora como um museu a céu aberto de seus próprios alicerces, seus corredores subterrâneos expostos à luz do dia. Estátuas desapareceram de seus nichos, o mármore branco deu lugar a um travertino cru e corroído, e vastas seções de sua estrutura externa simplesmente cessaram de existir. O questionamento surge inevitável na mente de quem o contempla. Que força colossal foi capaz de ceifar tamanha parte de sua opulência original? E por quê? A resposta não reside em um único evento catastrófico, mas em um lento e inexorável processo de desconstrução, impulsionado por uma combinação de forças naturais e, de forma mais acentuada, pela incessante mão humana ao longo de séculos. O anfiteatro, após o declínio de Roma, deixou de ser o centro das atenções imperiais, seus espetáculos banidos em 404 d.C. O abandono gradual transformou-o de um ícone vibrante em uma ruína imponente. A natureza começou seu trabalho. O tempo, por si só, é um erosor implacável, mas seus efeitos foram acelerados por eventos cataclísmicos. Terremotos, particularmente os do século V e o devastador tremor de 1349, causaram danos estruturais significativos, derrubando seções inteiras do anel externo, especialmente a porção sul, que cedeu e se transformou na vasta lacuna que hoje se observa. A vegetação, com suas raízes invasoras, encontrou brechas na alvenaria, expandindo rachaduras e desprendendo pedras. Chuvas, ventos e o ciclo de congelamento e descongelamento desgastaram a pedra, lavando os resquícios de cor e polimento. Mas os elementos eram apenas o prelúdio para a maior ameaça, a própria humanidade. Por séculos, o Coliseu não foi apenas um monumento, mas uma pedreira conveniente. A Roma medieval e renascentista, em sua febre de reconstrução e renovação,
olhou para o Coliseu não como uma relíquia sacra, mas como um imenso estoque de materiais de construção pré-fabricados. Os blocos de mármore, as colunas imponentes, as estátuas graciosas, tudo o que conferia brilho e perfeição à sua fachada, foi sistematicamente despojado. Príncipes, papas e nobres em busca de prestígio e material de construção viram no anfiteatro uma fonte inesgotável. O Palácio Barberini, por exemplo, que se ergue majestoso nas proximidades, ostenta em suas paredes e escadarias o mármore outrora pertencente ao Coliseu, dando origem à famosa piada romana que sentenciava Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. O que os bárbaros não fizeram, fizeram os Barberini. Mas não foram apenas os Barberini. Inúmeras igrejas, palácios e moradias em Roma, como o Palácio Venezia, o Palácio Farnese e até mesmo partes da Basílica de São Pedro, foram erguidas com o sangue e o suor da demolição silenciosa do Coliseu. Os anéis de ferro que uniam os blocos foram arrancados para serem derretidos e forjados em novas ferramentas e armas, deixando buracos visíveis na alvenaria. O bronze que adornava seus telhados e portas, os acessórios metálicos que fixavam as estátuas, tudo foi derretido e reutilizado, alimentando a fome de uma cidade em constante reinvenção. Até mesmo as estátuas que adornavam seus arcos foram transformadas em cal, suas formas sublimes reduzidas a pó para cimentar novas construções. Camponeses e construtores de fornos de cal estabeleceram suas operações dentro das ruínas, transformando o Coliseu em uma mina a céu aberto. Seus interiores serviram como moradia improvisada, fortificação para famílias nobres em disputas de poder e até mesmo um santuário religioso, cada uso adicionando novas camadas de alteração à sua estrutura original. O anfiteatro foi desfigurado, não por um único golpe, mas por uma miríade de pequenas extrações, cada uma levando embora um fragmento de sua antiga glória. A lacuna na porção sul, o lado que hoje falta, é um testemunho silencioso do terremoto de 1349, que derrubou grande parte dessa seção e, subsequentemente, dos séculos de pilhagem organizada que transformaram essa ferida em uma ausência permanente. Não se tratava de vandalismo aleatório, mas de um desmantelamento metódico, onde o valor utilitário dos materiais superou a reverência pelo monumento. Contemplar o Coliseu hoje é contemplar não apenas o que permaneceu, mas também o que se perdeu. As cicatrizes expostas, os buracos na rocha, a ausência de uma porção de seu anel externo, não são meras falhas. São narrativas gravadas na pedra. Elas falam da resiliência da natureza, da impermanência do poder, da engenhosidade destrutiva do homem e da constante metamorfose da história. A beleza do Coliseu em sua incompletude reside na profundidade de sua história, onde cada pedra faltante conta um capítulo tão eloquente quanto as que ainda permanecem. O mistério de sua aparência é, em essência, o mistério da própria Roma, uma cidade que se ergueu sobre as ruínas de si mesma, continuamente se reinventando e, em seu processo, transformando seus monumentos mais grandiosos em testemunhas eloquentes de um passado complexo e muitas vezes brutal. Antiga glória. A lacuna na porção sul, o lado que hoje falta, é um testemunho silencioso do terremoto de 1349, que derrubou grande parte dessa seção e, subsequentemente, dos séculos de pilhagem organizada que transformaram essa ferida em uma ausência permanente. Não se tratava de vandalismo aleatório, mas de um desmantelamento metódico, onde o valor utilitário dos materiais superou a reverência pelo monumento. Contemplar o Coliseu hoje é contemplar não apenas o que permaneceu, mas também o que se perdeu. As cicatrizes expostas, os buracos na rocha, a ausência de uma porção de seu anel externo, não são meras falhas. São narrativas gravadas na pedra. Elas falam da resiliência da natureza, da impermanência do poder, da engenhosidade destrutiva do homem e da constante metamorfose da história. A beleza do Coliseu em sua incompletude reside na profundidade de sua história, onde cada pedra faltante conta um capítulo tão eloquente quanto as que ainda permanecem. O mistério de sua aparência é, em essência, o mistério da própria Roma, uma cidade que se ergueu sobre as ruínas de si mesma, continuamente se reinventando
e em seu processo, transformando seus monumentos mais grandiosos em testemunhas eloquentes de um passado complexo e muitas vezes brutal. O grande anfiteatro Flávio, outrora o coração pulsante do entretenimento romano, jazia vulnerável. O tremor de 1349 não foi um simples abalo, foi um cataclismo que rasgou o tecido de Roma. Suas ondas sísmicas, potentes e impiedosas, encontraram no Coliseu uma estrutura já milenar, cuja fundação, embora robusta, não estava imune à fúria da terra. A porção sul, erguida sobre um terreno talvez menos consolidado ou exposta a forças estruturais específicas, cedeu espetacularmente. Toneladas de travertino, outrora dispostas com precisão imperial, desabaram em uma nuvem de poeira e escombros, abrindo uma ferida cavernosa que expôs as entranhas do monumento. Torres de assento, galerias e arcos caíram, transformando a grandiosidade em montanhas de detritos, prontos para serem saqueados. Aquela ruína não era o fim de seu uso, mas o início de sua metamorfose em uma mina a céu aberto. O terremoto, embora devastador, foi apenas o prelúdio para uma exploração muito mais sistemática e prolongada. No decorrer da Idade Média, e com intensidade renovada durante o Renascimento, o Coliseu transformou-se numa pedreira sem par. Era um reservatório inesgotável de materiais de construção, estrategicamente localizado no coração da cidade. As necessidades de uma Roma em constante reconstrução e embelezamento superavam qualquer veneração pela antiguidade. Papas, nobres e construtores viam no Coliseu não um tesouro histórico, mas uma fonte abundante de recursos valiosos. As pedras de travertino, extraídas das jazidas próximas à cidade para a construção original do anfiteatro, eram agora reutilizadas. Blocos maciços, que um dia formaram as paredes curvas e os arcos imponentes, eram desmantelados com martelos e talhadeiras. O som do cinzel contra a pedra ressoava diariamente, ecoando uma estranha sinfonia de destruição criativa. Milhares de metros cúbicos de travertino do Coliseu encontraram seu caminho em novos edifícios, moldando a paisagem renascentista de Roma. O Palácio Venezia, com sua robusta imponência, foi um dos primeiros a se beneficiar desse saque legalizado. Mais tarde, a Basílica de São Pedro, a joia da coroa do cristianismo e um projeto de ambição monumental, absorveu uma vasta quantidade de material. As fundações, os pilares e as paredes de inúmeras igrejas e palácios, como o Palazzo della Cancelleria e o Palazzo Barberini, incorporaram o passado glorioso do Coliseu. Disse que o próprio Michelangelo, ao projetar a escadaria do Campidoglio, fez uso de algumas de suas pedras, em uma continuidade paradoxal da história arquitetônica. Mas não foram apenas as pedras que foram cobiçadas. O Coliseu foi construído com uma engenhosa rede de grampos de ferro que uniam os gigantescos blocos de travertino, garantindo a estabilidade da estrutura. Esses grampos, fundidos e inseridos nas juntas das pedras, tornaram-se uma fonte valiosa de metal. Em uma era onde o ferro era escasso e vital para ferramentas, armas e ferragens, a remoção desses grampos era uma operação lucrativa. Os buracos que hoje marcam a superfície da pedra do Coliseu, como chagas abertas, são as cicatrizes deixadas por essa extração. Cada orifício é um testemunho da laboriosa remoção do ferro, muitas vezes aquecido para expandir e facilitar a extração, causando danos adicionais à rocha circundante. O bronze, um metal ainda mais precioso, também foi metodicamente removido. Estatuetas, decorações e talvez até componentes estruturais menores desapareceram gradualmente. O bronze, que um dia reluziu sob o sol romano adornando os nichos e as balaustradas do anfiteatro, foi derretido e remoldado, talvez em sinos para novas igrejas, canhões para os exércitos papais ou estátuas que celebravam os novos senhores de Roma. Essa pilhagem não foi um ato de barbarismo cego, mas sim uma expressão pragmática da necessidade e do poder. Os papas, em sua missão de restaurar e embelezar Roma, após séculos de declínio, viam o Coliseu como um depósito de material de construção acessível e preexistente. Ao invés de extrair pedras de pedreiras distantes, eles simplesmente colhiam do monumento. A lógica econômica era inegável. A remoção dos materiais era sancionada por bulas papais e praticada por famílias nobres, que ostentavam a posse dos direitos de escavação como um privilégio.
O Coliseu, um ícone de um império pagão, era desmantelado para construir os pilares de uma nova Roma cristã e renascentista. A cada pedaço de mármore arrancado, a cada liga de bronze derretida, o Coliseu não definhava, mas se reinventava. Suas feridas não são marcas de vergonha, mas sim as páginas mais vívidas de um livro esculpido em pedra, um diário aberto da inabalável jornada de Roma através dos séculos. Cada orifício na rocha, cada bloco faltante, é um eloquente testemunho da resiliência de uma cidade que soube renascer das próprias cinzas, usando seu passado como alicerce para seu futuro. O que vemos hoje não é a perfeição de um monumento intocado, mas a beleza crua de sua sobrevivência, a magnificência de sua adaptação. É essa tapeçaria de perdas e recriações que o torna infinitamente mais fascinante. Um símbolo de que a verdadeira força não reside na imutabilidade, mas na capacidade de abraçar a transformação. Ele nos lembra que a história não é estática. Ela respira, sangra e se reconstrói. E é precisamente essa cicatriz que o transforma de uma relíquia do passado em um vibrante testamento do espírito indomável de Roma. Por hoje, encerramos nossa jornada por entre as ruínas e as histórias do Coliseu. Espero que tenham desvendado um novo olhar sobre este monumento icônico. Se gostaram do nosso roteiro, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal para mais histórias como esta. Até a próxima!